Oi, crianças, tudo bem? Sentiram saudades nesse intervalo que a gente teve? Não, eu não acredito que vocês não ficaram com saudade de mim. Sim, eu tinha passado uma questão para vocês e eu queria que vocês saber se vocês refletiram sobre isso. Entender e vivenciar uma cultura dentro da sociedade que vocês estão. Vão fazendo esse exercício aí porque depois vocês vão ser cobrados e cobradas, tá bom? Mas vamos lá. Não sei o que é isso, gente. A gente arruma o texto e quando vai trabalhar, passa vergonha. Mas é isso mesmo. Vamos lá. Vamos continuar sobre a abrangência da antropologia. A antropologia nasceu dentro de um campo da filosofia, como se fosse uma filosofia da cultura. Mais tarde, com a chegada da teoria da evolução, vocês sabem que é de Darwin, né, essa teoria, que integrava todos os seres vivos numa escala de transformações ao longo do tempo, motivada por um progresso de luta incessante pela sobrevivência. A antropologia passou a ser pensada como uma ciência que iria contribuir para enquadrar o homem, e aí eu coloco o ser humano, e suas culturas num plano contínuo, no mesmo, ao menos, paralelo ao plano biológico. Vocês estão conseguindo compreender aí o que o Mércio Gomes está falando? Está falando que a antropologia nasceu num campo da filosofia, né? Ela começou a ser pensada pela razão, começou a ser pensada assim de uma maneira mais ali na estrutura metafísica. Só que aí quando apareceu a teoria da evolução de Darwin, as pessoas que trabalhavam, os teóricos da antropologia na época, eles pensaram que isso podia ser aplicado também aos seres humanos e não somente aos seres vivos que não eram dotados de razão, tá certo? E aí, galera, o que aconteceu? Isso foi aplicado, de verdade. Só que teve só um problema. Essa linha reta que ele está falando aqui, ó, plano contínuo. Imaginem uma linha reta, tipo uma seta, que tem o começo da seta e o final. O começo da seta é aquela parte onde tem as peninhas, né? O final da seta é a ponta onde ela é afiada, que ela vai lá e fura o alvo. Vamos imaginar isso. E aí, a partir dessa seta, que a gente consegue imaginar, ela é uma linha reta. Nessa linha reta, onde tem a seta, que é o final, é o topo da evolução do ser humano. E aqui, no começo da seta, ele é o início da evolução do ser humano. Só que o que acontece, o que é mais problemático dentro dessa teoria, é que a cultura que foi colocada, o ser humano que foi colocado como o ápice da evolução é o ser humano europeu. E aí? Será que está certo? Um ser humano europeu ser o ápice da evolução do ser humano? De um ser humano enquanto ser humano? Vocês conseguem entender a contradição que tem dentro dessa teoria? Porque a gente não está falando aqui, gente, de espécimes biologicamente diferentes. Nós estamos falando de espécimes biologicamente iguais, porém fenotipicamente e culturalmente diferentes. Ou seja, a diferença ela não está no corpo desses seres humanos. Ela não está nos órgãos desses seres humanos, como ela estava, né, nos seres vivos que o Darwin estava fazendo lá as pesquisas dele. Ele observava que certa borboleta tinha um elemento que a diferenciava de uma outra borboleta que não tinha sobrevivido, né? As mudanças do tempo. Ele observava que existia uma espécime de cachorro que tinha mais pelo, outro que tinha menos pelo, umas espécimes variadas que tinham formações fisiológicas, biológicas diferentes. E aí essas espécimes, elas não conseguiam sobreviver, né,
Elas iam se adaptando a partir do momento em que elas precisavam fazer isso. Só que o ser humano, galera, ele não sofre essas modificações fisiológicas. As modificações que o ser humano sofre são modificações de cunho cultural. E aí, vocês vão me perguntar assim, professora, mas tem pessoas que moram lá no Alasca e tem pessoas que moram lá na África, no Saara. Mas se você pegar e comparar essas pessoas fisiologicamente, você vai ver que cada uma delas tem um coração do mesmo tamanho. Se forem pessoas da mesma estatura, né? Vamos imaginar aqui pessoas da mesma estatura. Elas têm coração, fígado, 2 rins, 2 olhos, uma boca, um nariz com 2 narinas, 2 orelhas, cabelo. E aí a gente não vai entrar no mérito se o cabelo é um cabelo do fio liso ou se é um cabelo do fio crespo, mas é cabelo, certo? Tem uma boca, tem língua, tem pâncreas, tem órgão genital, tem aparelho respiratório, 2 pulmões, tem estômago, né? Intestino delgado, intestino grosso, tem ânus, né? Tem necessidade de comer, come as mesmas, se comer os mesmos nutrientes que cada um, né? Se for submetido à mesma dieta, vão conseguir sobreviver, né? Precisam de água limpa para conseguir sobreviver, precisam se manter. Então, qual é a diferença fisiológica deles? Nenhuma. A diferença deles é que um mora no frio, outro mora no calor. Logo, quem mora no frio consegue se adaptar a morar no calor. E quem mora no calor consegue se adaptar a morar no frio, caso seja necessário. Por quê? Porque o ser humano, e aí isso é uma pauta para a aula que vem, mas o ser humano, ele consegue adaptar o ambiente a seu favor. Ele não se adapta ao ambiente, como as espécimes que o Darwin estava fazendo lá, a pesquisa dele, como as espécimes que o Darwin estudou para fazer a teoria dele, da evolução. O ser humano, ele faz o contrário das espécimes, que não tem razão, o que a gente compreende como razão. Elas precisam modificar os seus corpos para conseguir sobreviver num ambiente que mudou. O ser humano não. O ser humano, ele muda o ambiente para conseguir sobreviver à mudança do ambiente. Por exemplo, a gente vai estudar isso na próxima aula, lá no livro do Roque Laraia. Cultura, um conceito antropológico. Nós vamos estudar esse texto e vocês vão conseguir compreender essa diferença com um pouco mais de profundidade a partir da aula que vem. Mas eu estou fazendo esse spoiler para vocês conseguirem compreender que essa teoria da evolução aplicada aos seres humanos, teoria de Darwin, aplicada à antropologia, ela foi algo que iniciou o racismo. Senhoras e senhores, o racismo. Professora, como assim? São cenas para os próximos capítulos, isso do racismo. Vamos continuar aqui na nossa história de mudar o ambiente. O Lara, ele fala que se um casal que mora lá na Indonésia pegar uma criança que mora na África e criar lá na Indonésia, essa criança vai aprender a falar como as pessoas da Indonésia falam. Essa criança vai aprender a se vestir como as pessoas da Indonésia se vestem. Essa criança vai aprender a trabalhar como as pessoas da Indonésia trabalham. Ela vai adquirir os costumes culturais da sociedade em que ela está inserida, a sociedade em que ela cresceu. Logo, ela não vai se ver como uma pessoa africana. Ela vai se ver como uma pessoa indonésia. Por quê? Porque ela não se imagina operacionalizando com outra forma de ver o mundo que não seja a forma como ela compreende, como ela nasceu. Entendem? Ainda tá difícil. Por exemplo, vou dar um exemplo nosso aqui. Nós nascemos no Brasil, nós falamos português, nós temos comidas que a gente conhece, por exemplo,
Arroz e feijão. Vou botar aqui o caso. Carne também. Carne assada. Feijoada. Beiju. Principalmente no Nordeste, né? Cuscuz, aqui no Nordeste. Isso são comidas que pra gente é muito familiar. A gente nasceu e cresceu comendo essas coisas. E a gente come até hoje. Mas se a gente sair daqui do Brasil e for morar, por exemplo, na Alemanha, lá não tem cuscuz. Lá não tem arroz, assim, como a gente come aqui. Lá a base alimentar deles é batata. Então, no lugar do arroz é batata. Vocês vão achar isso normal? Isso é uma questão. Aí a língua. Se você sair daqui do Brasil sem saber falar inglês ou falar alemão, você não vai conseguir se comunicar com ninguém lá na Alemanha. Você precisa saber falar pelo menos um idioma que seja entendido lá. Isso são elementos culturais. A alimentação, a comida. E aí a gente nem está falando da religião também dessas pessoas. Porque isso também é um elemento cultural. Isso também é algo que foi criado pelos seres humanos. Isso também é algo que é objeto de estudo da antropologia. A língua, a alimentação, a forma de se organizar em sociedade, que aí a gente chama de organização social, os ritos. Professor, o que é um rito? Um casamento, um enterro, um noivado, uma festa de aniversário. Tudo isso é um rito da nossa sociedade, que eu estou falando. Mas existem ritos de sociedades que a gente não faz parte, que a gente estuda, né, enquanto antropólogo. E a gente tem que compreender que esses ritos de passagem, que aí até o Von Guinea, ele estuda, são processos sociais que compõem esse conjunto de elementos culturais que os indivíduos possuem e que eles vão criando a partir da sua existência, a partir da sua vida, a partir da sua organização em sociedade. E aí eu nem estou falando ainda das regras sociais, eu estou falando só dos elementos culturais, tá bom? Você lembra da seta que eu falei para vocês? Tá aqui, ó. Vou explicar de uma forma bem didática e pedagógica para vocês. A gente estava falando lá das sociedades, né? E eu falei para vocês que existe a seta, ó, aqui é a ponta, aqui é o final da seta, aqui é o começo. Então, para os teóricos evolucionistas, para a teoria evolucionista, existe essa linha reta, né? Onde existe no começo a sociedade primitiva, que, de acordo com a teoria evolucionista, todas as sociedades já foram um dia primitivas, ó, mas que ao longo do tempo, com o passar dos anos e dos séculos e das interferências das pessoas que já são desenvolvidas, eles vão chegar ao patamar de uma sociedade evoluída. Para que essa sociedade seja evoluída, ela precisa aprender como que uma sociedade evoluída vive. Uma sociedade primitiva precisa aprender como que uma sociedade evoluída é. E para isso, gente, ela tem que adquirir todos, eu falei todos, os modos de vida, os costumes da sociedade colonizadora, da sociedade evoluída, dita evoluída. E aí a gente vai colocar em questão, eu quero colocar em questão para vocês exatamente essa palavra aqui, evoluída. O que seria evoluída? O que é evolução? Porque assim, se a gente levar em consideração a teoria de Darwin, existe a seleção natural, né? Então, para que exista o ser que sobreviveu à mudança social, que se adaptou ao ambiente, teve que morrer, tá certo?
Aí a gente só conhece aquele indivíduo que está vivo, lá da pesquisa do Darwin. Ele conseguiu fazer essa catalogação a partir de fósseis, a partir da expedição que ele fez. E eu convido vocês a fazerem a leitura da teoria de Darwin, que é interessantíssima. E aí, essa teoria foi feita a partir de espécimes vivas e a comparação com fósseis, certo? Certo. Porque, de acordo com Darwin, o processo de seleção natural, o que não conseguia se adaptar, ele morria, e o que conseguia se adaptar, o que era evoluído, ele conseguia permanecer vivo. O que eu estou colocando em questão aqui para vocês é porque, dentro da lógica da teoria de Darwin, se existe a sociedade evoluída e existe a sociedade primitiva, qual foi a mudança social? Qual foi a mudança da natureza? Porque para que exista uma sociedade evoluída, é necessário que exista que a primitiva tenha morrido. Só que, dentro das sociedades humanas, nessa classificação que a teoria evolucionista faz, a gente tem sociedades que são colocadas como primitivas e sociedades que são colocadas como evoluídas, existindo ali no mesmo período, no mesmo tempo, ao mesmo tempo. E um exemplo que eu vou dar para vocês é o exemplo de 1500, quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui no Brasil. Que aí eles se depararam com os povos indígenas, que, de acordo com a teoria evolucionista, são povos primitivos, tá certo? Vocês estão conseguindo entender até aqui? Peraí. Então, vamos guardar as cenas para os próximos capítulos, tá bom? Vou encerrar essa aula agora, com essa problemática para vocês, e aí a gente volta daqui a pouco com a conclusão desse nosso pensamento, tá bom? Peraí, um abraço, até daqui a pouco.